Boa tarde a todos. Estamos iniciando um bate-papo com os autores da Sociedade de Autores Literários. Essa sociedade que reúne um time de quinta grandeza, excelentes escritores que se reuniram e já estão lançando a quarta antologia. E a primeira foi o Incômodos, onde o mal habita. Terror. A segunda foi Por Trás das Máscaras. O tema foi o carnaval. A terceira, As Faces do Amor. O amor estava no ar, né? E continua. E agora, esse bate-papo é para falar da quarta antologia, Crepúsculo da Inocência. Contos fantásticos sobre crianças nada comuns. Então vocês já viram aí que é coisa boa que vem por aí. E tem mais uma coisa. Como este grupo está completando o ano, vai ter a edição comemorativa com o selo, né? O selo comemorativo de um ano da Sociedade dos Autores Literários. Então, para vocês conhecerem um pouco quem são esses escritores, eles vão se apresentar. E nós vamos começar então com a Rosângela. Rosângela, fale para nós quem é a Rosângela em 2 minutos. Você está sem som, isso. Uhum. Boa tarde para todo mundo. É difícil, né, a gente resumir uma trajetória em tão pouco tempo, mas minha participação mesmo como escritora, a participação como escritora dentro da minha vida, se deu há pouco mais de um ano. Então, eu comecei a fazer cursos, a participar de seleções para contos, para poemas, ganhei alguns concursos, participei de mais de 20 antologias de contos e poemas, e há um ano também foi quando a gente se encontrou na SAL, e tem sido um aprendizado constante. Eu sou carioca, mas metade da minha vida eu passei no Rio de Janeiro e a outra metade em Pernambuco. Então, eu tenho muita influência de costumes, de escrita também, daqui da região do Nordeste. E na minha juventude, eu até que iniciei esse caminho. Cheguei a publicar um livro, ganhei um concurso a nível municipal no Rio de Janeiro, fiz faculdade de jornalismo, mas depois que eu me casei, tive filhos, vim morar aqui, então foi uma coisa que ficou esquecida durante quase 30 anos. E há um ano atrás eu resolvi retomar com toda a força e estamos aqui. Já deu meu tempo? Deu. Beleza. Muito bem, Rosângela. Então agora nós vamos ouvir a Susana. Susana. Eu sempre falo Suzana e é Susana, né? Não, é Susana, mas é com S. Sim, então tá certo. Sim. Vamos lá. Tá certo. Olá, meu nome é Susana Jadas, eu sou portuguesa, moro na região de Lisboa. Eu só me voltei para a escrita em 2019. A vontade começou em 2018, quando eu descobri o Wattpad e comecei a ler outros escritores também amadores, que estavam no início. E gostei, achei que se calhar podia tentar fazer o mesmo, e comecei a apontar todas as minhas histórias, as minhas ideias no meu caderno das ideias, mas na altura eu estava a trabalhar e não tinha tempo. O meu trabalho era muito complicado, era na área das reclamações, portanto aquilo não havia tempo para nada. Então houve uma reestruturação dentro da empresa, muitas pessoas foram mandadas embora para casa,
E eu, felizmente, fui uma delas, porque eu vi isso como uma oportunidade para começar a escrever. Assim que me disseram, olha, vais-te embora, eu pensei assim, escrever! Fui para casa, sentei-me à frente do computador e boa. Eu tinha ideias, mas não tinha as ferramentas, então comecei a fazer vários cursos de escrita criativa, de contos, fui fazendo cursos e tenho estado a tentar melhorar cada vez mais a minha escrita. Já participei nas antologias da SAL, das Mulheres e Poesias, algumas da carreira literária, mas ainda estou a gatinhar na área da escrita. E é isso. Pode completar. Terminei. Ah, muito bem. Então agora nós vamos chamar para falar para a gente, vai ser o Josenilson. Quem é você, Josenilson? Aloha, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Josenilson, eu sou piauiense, mas sou radicado em São Paulo desde os 10 anos, então estou aqui há 29 anos, para ser exato, daqui a uns dias 30, quando eu faço 40 anos, agora em novembro. Bem, a minha trajetória nas artes é muito antiga, né? Desde o comecinho, assim, 6, 7 anos eu me lembro de desenhar e rabiscar coisas. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu acabei tendo contato com a série Vagalume, né, pela 4ª, 5ª série. Eu me apaixonei pelo Marcos Rey e por outros autores dessa série, né? Enfim, li Borboleta Tira, entre outros, são clássicos, né? Escaravelho do Diabo. Então, isso me despertou para um lado que eu não conhecia, eu gostava muito de contar histórias, né? Eu desenhava. E aí o nosso professor da escola, o professor Silvando, que é o gerúndio do verbo silvar, nunca vou esquecer isso, ele propunha um desafio semanal. A gente tinha que escrever um conto de uma página, né? Uma história de uma página, e a gente era sorteado para ler. Né? Então, aleatoriamente, ele sorteava alguém para ler na semana seguinte, e aí a gente ficava disputando para ver quem escrevia a melhor história. Então, toda semana tinha um tema: terror, drama, suspense, ação, então a gente ficava inventando. E aí eu criei esse gosto. Mas aí depois, né, veio a fase adulta, a gente tem que trabalhar, e eu acabei parando por vários anos. Mas aí, há 5 anos atrás, eu encontrei uma professora aqui onde eu moro, em de Parnaíba, a Sandra, que por acaso foi professora de português da minha esposa, e ela escrevia roteiros, e ela me mostrou o roteiro dela, falou, olha que legal que você acha. Daí eu falei, nossa, que legal, podia mudar assim, comecei a me empolgar. Daí ela falou, volta a escrever, faz tempo que você não escreve, eu quero ler alguma coisa sua. E aí eu escrevi um conto, e aí foi o primeiro conto que eu escrevi depois de vários anos, então mais ou menos uns 4 anos atrás, 5. E aí não parei mais, voltei a escrever, né, e me encontrei nos contos, né, de novo, né, na poesia, que é outra coisa que eu gosto muito de escrever, mas eu escrevo pouco, né, comparado com a parte da narrativa. E é isso, tenho essa paixão pela escrita, pelo desenho, pela narrativa de um modo geral, né? Artes visuais, eu sou designer graduado, sou pós-graduado em artes visuais, então essa área da arte está dentro de mim desde sempre, desde que eu me lembro. E fã, né? Viciado em livros e quadrinhos, colecionador também, então é a minha herança aí, todo tipo de narrativa eu tô lendo. E tentando escrever. Muito bem. Bacana demais. Então agora quem vai falar para a gente é a outra autora, Renata Martins. Olá, tudo bem? Você está sem som, Renata. Desculpe. Tudo bem? Boa tarde, olá. Bom, a minha trajetória, o meu contato com o texto foi lá, como a gente começa mesmo com a leitura, meus pais sempre me estimularam, na escola, aquela coisa de muita redação e tal, e quando eu consegui ganhar aquele concurso de escola, né, esse foi o estopim, foi maravilhoso, porque fica exposto para todo mundo ver, mamãe e papai ficam orgulhosos, eu falei, bom, legal, se eu ganhei, então agora eu vou começar a escrever. E aí comecei, eu tinha 12 anos, mas sempre escrevendo para mim. E aí fiz faculdade de letras, né? E entre trabalho, filho, marido, eu já era casada, sempre sobrava um tempinho para rascunhar alguma coisa. Mas o marido muito ciumento, sempre queria saber para quê, com quê, por quem, para quem, estava escrevendo aquilo, e isso foi me podando. Me causou um bloqueio criativo muito grande.
E para vencer esse bloqueio foi complicado. Ele só veio, na verdade, depois da separação. E aí eu, já angustiada, comecei a comprar livros sobre como escrever diálogos, sobre narrativa, e nada dava jeito. Por fim, eu estava em casa sozinha, do nada vi uma propaganda, e aquilo deu um estalo, um clique. Peguei o carro, corri para o shopping, comprei um caderno e ali escrevi as 10 primeiras páginas do meu livro. E não parei mais. Não parei mais. Eu estou sempre vendo e revendo, né, o meu livro, fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Por isso eu volto nele para aplicar alguma coisa nova que eu aprendi. E conheci essa galera legal aí da SAL, numa das lives do Carreira Literária, e começamos a publicar as nossas antologias. Tem um conto meu em cada uma delas, né, do Incômodos até essa próxima que vai ser lançada, e está sendo muito bom. O conto não é uma coisa que eu tenha começado a escrever, não. Comecei logo pela narrativa longa, né, pelo romance. Comecei pela parte mais difícil, como dizem. Mas é onde eu me sinto mais à vontade, porque eu tenho como usar a descrição, que é o que eu gosto, eu me sinto mais em casa. Mas está sendo legal, muito gostoso aprender a escrever contos e aprender a ser mais sucinta. Né? É difícil você dizer muito com pouco. Uhum. É fantástico, eu estou realmente amando. E é isso. Muito bem, Renata. Então agora nós vamos ouvir a Aline. Conta pra gente, Aline. Oi, pessoal. Então, minha história com a escrita também é bem antiga, né? Começou quando eu era pequena, na infância. Minha mãe lia para mim aqueles contos de fadas, né? Aqueles livros ilustrados. Aí tinha alguns que vinham até com uma fita, né? Na época da fita cassete, né? Você colocava e acompanhava junto. Então, assim, eu sempre gostei muito, né? De ouvir essas histórias. E aí, conforme eu fui crescendo e precisei escolher uma profissão, né? A ideia era se tornar escritora. Só que aí eu analisei muito bem isso e pensei assim, pô, se eu virar escritora eu vou morrer de fome, né? Porque é difícil isso, e a maioria dos livros que eu lia, os escritores já nem eram vivos, né? Então eu falei, gente, não posso fazer isso, né? Aí eu fui para a área do design e me aventurei aí já faz uns 6, 7 anos aí como empreendedora. Então, estou trabalhando aí nessa área e isso me permitiu ter uma qualidade de vida melhor, administrar mais meu tempo, né? E depois que eu me casei, eu estava reunindo as coisas, fazendo a mudança, né? E aí eu encontrei um caderninho daquela época, na infância, que eu anotava as coisas. E aí meu marido viu e falou, pô, por que você não volta a escrever, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. E eu comecei a estudar, comecei a procurar conteúdo, voltei a escrever conto, que era uma coisa que eu já fazia, né? Escrever histórias menores. E aí encontrei vocês aí, né, com a carreira literária, né, junto, todo mundo estudando, e a gente formou a SAL, todo mundo animado aí para fazer uma antologia. Foi uma experiência super legal e a gente está junto até hoje, né. Então foi uma coisa bem marcante e que me ajudou muito também, né, a entender melhor sobre o processo de escrita. E eu tenho alguns trabalhos aí publicados, né, tanto com a SAL como de forma independente aí no Wattpad e na Amazon. E é isso. Muito bem, Aline. Então agora nós vamos ouvir o Caio. Conta pra gente, Caio, quem é você? Oi, Ilma, boa tarde todo mundo. Tá bom o som aí? Tá beleza. Bom, a minha história também não é muito diferente dos colegas aí, né? Sou de Araçatuba, interior paulista, tenho um pouquinho de sotaque quando eu falo caderno, porta, que você já sabe. Delícia. Mas assim, comecei também muito cedo. Eu lembro que na 4ª série eu fiz uma redação e a professora leu a redação, ficou abismada, assim, falou assim, não, peraí. Ela me tirou da sala na frente de todo mundo e levou para a diretoria. Eu fiquei com medo, né? Falei, nossa, o que aconteceu, né? Ela deu a minha redação para o diretor. Dr. Plínio era o diretor naquela época. Ele leu assim
Depois ele anotou em cima e escreveu assim: continua assim, você vencerá. Aí ele devolveu assim, aí eu olhei aqui, vencerá? Tá tendo algum concurso? Que será que é isso? Tadinho, né? Mal eu imaginava. Mas enfim, foi o primeiro contato assim que eu gostava de escrever, realmente inventei uma história boa. A professora ficou abismada na 4ª série já fazer aquilo, né? Então foi muito legal. Bom, sempre gostei de artes também. Eu tive um tio que foi desenhista profissional, roteirista também, Paulo Ramazaki, que ele começou junto com o Maurício de Souza, aqui em São Paulo, no Mogi das Cruzes, enfim. Só quando eu ia visitá-lo, assim, ver aquelas estantes, aquela prancheta enorme, aquele monte de pena de nanquim também, crescia os olhos, né? Quadrinhos, o José Nilson sabe bem que é isso, né? Enfim, sempre fui estimulado. Mas, como disse a Aline aí, para ganhar a vida, a gente tem que, né, trabalhar. Então, eu fiz carreira no Banco do Brasil, trabalhei 36 anos no Banco do Brasil, fui gerente e fui educador de economia, que é a minha formação. Isso me permitiu viajar o Brasil inteiro. Então, conheço Manaus, Belém, Rio Grande do Sul, conheço tudo. Interior da Bahia, fui dar curso no Brasil inteiro, né? E viajo bastante para o exterior. Então, isso me permitiu conhecer e, assim, acho que você viajar te abre também bastante a cabeça, para você ver o mundo de outro jeito. Conheço Portugal, né, Suzaninha? Essa terra linda, enfim. Mas a minha escrita começou há 4 anos, quando me aposentei. Aí eu retomei, falei, não, agora tenho tempo. Fiz os cursos do Carreira Literária, assim como vários aqui fizeram. Curso de escrita criativa, de contos, escritor profissional, assisti às lives, pratiquei bastante. Em 2016 para cá, venho publicando meus livros na Amazon, tenho já 6 publicados, e acho que uns 10 ou 11 contos, e aí estamos aí também nessa linha de aprendizagem, né? Conhecendo aí cada vez mais o pessoal, cada dia a gente aprende um pouquinho, vamos melhorando aos pouquinhos. Muito bem. Bom, deixa eu falar um pouco sobre mim, então. Meu nome é Ilma Pereira, eu sou aqui de Belo Horizonte, mas eu fui criada no interior, numa cidadezinha que chama Jaboticatubas, que eu tenho uma grande paixão porque é onde estão as minhas raízes. Cresci lá, né, nadando em rio, subindo em árvore e mergulhando em livros, revistas, qualquer coisa que desse para ler. Eu sempre li muito, porque a gente não podia sair de casa. Minha mãe não gostava que a gente fosse para casa dos vizinhos. Então, eu tinha um quintal imenso para minha imaginação. Então, ali eu lia, imaginava, criei minha casa na árvore, né? E é claro que eu tive que ter minha casa na árvore, tive que ter ali, né, meu córregozinho, onde eu imaginava que eu era uma personagem de Monteiro Lobato ali, aquela coisa toda. E eu fui professora, né, a vida inteira. Quando foi ano passado, em 2019, eu aposentei. E aí eu pensei, agora eu vou fazer a segunda coisa que eu mais amo, depois de ler, né? Que eu também sou leitora compulsiva, né? Tenho sofrido muito com os e-book, né? Mas a gente vai tentando, né, se adaptar ao novo. Mas eu gosto mesmo do físico ali, do cheiro. Mas enfim. Aí ano passado eu consegui, né? Eu lancei meu primeiro livro, foi de crônicas, porque foram crônicas divertidas sobre a sala de aula, porque eu estava ali ainda com a escola muito entranhada em mim. E esse ano eu lancei um de contos, O Afilhado Capeta e Outros Contos. E agora eu quero escrever um romance. E o que eu penso sobre a questão da escrita, gente, realmente temos que fazer muitos cursos. Precisamos fazer cursos. E precisamos, usando uma frase assim que aqui em Minas a gente fala, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, estou aqui junto com a Sociedade de Autores Literários para poder aprender com vocês e melhorar cada vez mais, né, a minha escrita. E é isso, é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa sociedade. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu achava que era uma coisa até secreta, assim, sabe? Parece que teve alguma coisa de secreto, né, Renata, nessa história? Conta pra gente aí como é que foi o surgimento da Sociedade de Autores Literários. Pois é, Ilma. Na verdade, o Carreira Literária, eu posso dizer que é um grande responsável por estarmos juntos, né? Foi numa dessas lives que eles fizeram que nós nos encontramos, sem a menor pretensão inicialmente. Dali, migramos para um grupo no WhatsApp. E do grupo do WhatsApp, aquelas conversas e tal,
se a gente lançasse um livro juntos? Surgiu a pergunta. E daí, na mesma hora, surgiu o grupo, né, da SL, era inicialmente, surgiu a SAL, e tinha ali um grupo, vamos fazer, como é que a gente vai fazer e tal, estava em cima da hora, vamos lançar o primeiro livro aí para o Dia das Bruxas, nossa, mas tem pouco tempo, e um fervor. Enfim, de todos que entraram, ficamos nós, e ali surgiu a primeira antologia, que foi o Incômodos, foi lançado para o Dia das Bruxas, 31 de outubro, tudo muito às pressas, muito corrido, porque o processo de criação de um livro, você tem que definir qual vai ser o tema, você tem que definir capa, você tem uma série de definições que o grupo tem que tomar antes mesmo de começar a escrever. E aí, estávamos contra o tempo, mas felizmente deu tudo certo. Hoje estamos completando um ano, né? Completamos já no último dia 27 de setembro, esse grupo maravilhoso, parabéns para nós, né? Espero que frutifique aí em vários outros anos, várias outras antologias. Mas não foi fácil, não, realmente, o início foi complicado. Daqui a pouco vocês vão falar um pouquinho mais sobre esse processo, mas foi no sufoco mesmo. Foi, tipo assim, 30 dias para definir. Nossa! Foi exatamente assim. Definir o tema, escolher ali, porque como cada um tinha um cômodo da casa, foi definido, cada um falaria sobre um cômodo da casa. Bacana, tinha né? cômodo, como foi feito, aquilo foi um furor no grupo, incrível. Né? Eu quero esse, eu quero aquele, não, mas eu já escolhi, e coisa e tal. O grupo era como adrenalina pura, vamos dizer assim. Tá? Então, aí veio a escolha dos cômodos, depois vieram as discussões para escolher a capa, e aí como é que faz, onde lança. Olha, mas o bom é que no final deu tudo certo. O Incômodo está aí, tem a versão e-book e tem a versão física, ambos pela Amazon, né? E o grupo continua, tá? Um ano florescendo, agora com esses novos colegas, né? A Ilma, o Caio e o Josenilson fazendo parte aí da nossa formação original. Vocês vieram para agregar, acho que apenas 2 não estão mais, mas faz parte, a gente cresce, a gente muda, a gente evolui, a gente aprende e estamos aprendendo cada dia mais aqui uns com os outros. Nossa, bacana demais. Muito bem, então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber como surgiu o tema dessa antologia, Crepúsculo da Inocência, hein, Suzana? Contos fantásticos sobre criança nada normais. Como é que surgiu isso? Então, nós somos um grupo bastante democrático. Portanto, tudo é decidido por votação. Então, o início, nós pensámos primeiro vamos definir o género. Então, fizemos uma votação, cada um dá a sua sugestão, e depois aquele que tem mais votos é o que ganha. Ganhou fantasia. Primeiro pensámos em lançar na mesma altura que fazíamos um ano, ou seja, dia 27, mas não dava muito tempo, então ficou para outubro, porque temos assim mais tempo para ficar tudo maravilhoso, ficou para outubro. E surgiu a ideia sobre como era perto do Dia das Crianças, pensámos numa data perto do Dia das Crianças, falar sobre crianças. Surgiu então a discussão, mas é sobre crianças ou é para crianças? Mas ficou decidido que, segundo o portfólio que já tínhamos desenvolvido na sala, que ir para um público de crianças não era o melhor, porque já temos um público adulto. Fizemos terror, suspense, mistério e depois romance, não ficava coerente. Então decidimos ser sobre crianças, ou seja, as crianças serem os protagonistas das nossas histórias de fantasia. E ficou assim assente. Olha, bacana. Muito bem. Então agora vamos saber o que inspirou cada um, né, de vocês. Vamos começar com a Aline. Aline, fala o título do seu conto e como é que foi? De onde que veio essa inspiração?
Então, o título do meu conto é Porque os Lobos Uivam, né? E a inspiração, ela veio inicialmente da questão da criança questionar tudo, né? Por que que o céu é azul? Por que que o cachorro late? Por que que a água sai aqui na torneira? Então, assim, essa questão muito de criança, né? De querer entender, ter a curiosidade, né? Então, veio disso, misturado com uma vontade que eu já tinha de criar um universo um pouco mais encantado e que misturasse essa questão, assim, da fantasia mesmo, né? Tipo, uma coisa que não existe, um universo que não existe, né? Então, foi partindo disso como inspiração, né? E o objetivo era contar essa história do Porque os Lobos Uivam, né? Como, quase que como uma lenda, né? Uhum. E aí, inicialmente, a ideia era fazer uma questão de oralidade mesmo, como uma senhora contando, né, para crianças, né, a história. Só que em um conto, e pela quantidade de páginas, o desafio era grande. Então, eu cortei a senhora, cortei as crianças e bora para a história. Né, Deu uma com o enxugada, narrador né? mesmo ali contando, uma enxugada, né? Porque, assim, a quantidade de páginas até que é boa, né? Não é tão pequena. Nosso limite era 10, né, Ilma? Mas, assim, é difícil. É difícil porque quando a gente começa a incluir mais personagens, né? Criar principalmente um universo, eu tinha construído uma parte de diálogo, né, também, que eu removi. Então, assim, tudo isso, você precisa ir pensando nos detalhes para ficar realmente igual a Renata falou, né, com poucas palavras, falando toda a história, né, e de uma forma que tenha uma coesão, né, assim, não parece que está acontecendo rápido demais as coisas. Então, isso foi um desafio e, ao mesmo tempo, foi uma grande inspiração, né. E aí tem a playlist também, que aí eu vou escrevendo, ouvindo música. É aquele né, bônus adoro, extra, adoro. né? É muito bom, porque assim, você vai escrevendo, põe num volume baixinho, e aquilo lá vai te inspirando, inspirando, aí quando você vê, já terminou a história, passou a quantidade de páginas, dá o desespero, vai corre. Mas é assim mesmo, e foi bem bacana. É porque os lobos uivam, né? Isso, porque os lobos uivam. Vale a pena conferir, gente, muito interessante. Então, quando bota lobo na história, são parentes dos cães, né? A gente acaba adorando, né? Muito bem. É verdade, gatinho, cachorro. Então, agora nós vamos ouvir do Caio. De onde foi, como é que veio a inspiração para o seu conto? Qual que é o título do seu, Caio? Oi, Ilma. Então, o meu título chama-se Reflexos de Fernanda. Tem a ver com espelho, né? Um espelho mágico que a menina encontra. E assim, o que eu procurei ali? De onde vem essa inspiração? Primeiro falar de fantasia é um gênero difícil, né? Parece fácil, mas porque ele te abre possibilidades infinitas. Tudo pode, quando você fala em fantasia, você pode tudo, né? Mas é quase igual uma tese de faculdade, né? Se você vai fazer um TCC, se você pode falar de qualquer coisa, não sai nada, né? Você tem que limitar até achar o ponto certo da tese, aí faz só sobre aquilo e acabou, né? Então, eu tive que tentar, eu achei assim que o dilema ético, como a gente está falando da final da infância, crepúsculo da inocência, né? Então é uma fase daquela pré-adolescência que a criança está saindo da inocência, ela tem que se deparar com a adolescência e o mundo adulto. É uma fase de você ter que lidar com as escolhas, lidar com as decisões e as consequências que elas vão acarretar na nossa vida. Então eu baseei nisso, eu coloquei o meu conto nas escolhas que essa Fernanda teria que fazer à frente do espelho mágico que coloca para ela. Mas enfim, não posso falar mais, senão a gente vai dar spoiler, né? Mas foi muito gostoso, um desafio enorme, né? Meu primeiro conto de fantasia, já tinha escrito em tantos outros gêneros e gostei muito da experiência. Espero que as pessoas gostem também. Com certeza, né? E sem spoiler, né? Vamos só instigar a curiosidade, né? Muito bem. Então agora nós vamos ouvir da Rosângela. O nome do seu conto e de onde veio essa inspiração, Rosângela? Bom, o nome do meu conto é Até a Meia-Noite.
E eu me inspirei da seguinte forma. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 meninos, mas que eram, na época, quando crianças, 2 meninos e uma menina. Hoje são rapazes, já tudo crescido. E, justamente, a menina sendo a mais nova, e quando eles eram crianças, eu contava histórias para eles, e também a gente jogava, tinha um jogo chamado Page Master, baseado até num filme. Ou foi um filme baseado na história, no jogo do videogame, eu não sei. Então a gente jogava, era um jogo que todo dia os meninos pediam: mamãe, bota o Page Master, e eu jogava lá com eles. E avançava de etapa, e sempre tinha um objetivo. Então, baseado nisso, eu tive a ideia de criar essa história, onde são 3 crianças, os protagonistas, justamente a menina mais nova, e eles têm que cumprir um objetivo. E que me ajudou muito a escrever esse conto também, o formato dele, porque eu não costumo escrever contos de fantasia, mas a Aline deu um roteiro, feito uma jornada da fantasia, e eu me baseei muito por ali, segui bem direitinho, e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, e tenho a agradecer a ela. Obrigada, Aline. Depois você passa, viu, Aline, para mim que eu preciso. Obrigada aí, gente. Tá bom? Vamos trocando figurinha. Muito bem. Bacana demais. Esse título seu é bastante instigante, né, Rosângela? Até a meia-noite já dá. Eu não vou dizer por que o título é esse. Aí as pessoas vão ter que ler para saber, aí vão entender. Com certeza. Muito bem. Então agora vamos ouvir a Suzana. Qual que é o nome o título do conto e de onde veio a inspiração? O título do meu conto é Cobras e Lagartos. Também é uma expressão que usamos, não é? Cobras e lagartos. Tem duplo sentido. Onde é que eu me inspirei? Aconteceu-me um bocadinho como a Aline. Eu comecei a escrever e ficaram 20 páginas. Então depois tive que cortar. Cortei muita gente que estava lá. Tinha muitas personagens e tive que cortar muito e ir direto ao ponto. Mas eu queria que houvesse uma espécie de portal, digamos, para este mundo fantástico. Ou seja, que houvesse uma passagem do mundo real para o mundo fantástico. E eu não sabia muito bem como fazer isso. E eu, de certa maneira, confesso que me inspirei naqueles bonecos da Disney Junior, que é a Princesa Sofia. Há um dos episódios em que eles têm que fazer, lá na escola de magia, na parte de magia, fazer um desenho de quadro e depois dizer umas palavras e entrar dentro do quadro. E então elas entram através desse quadro para dentro dos quadros e andam lá a brincar. E eu inspirei-me um pouco nisso para tentar fazer o meu conto. Nossa, bacana. Para formar aquele portal. Sim. Olha, bacana. Depois, não vou dizer muito mais, porque senão vou quebrar o nome todo. Vou fazer spoiler do nome. Isso não pode, não. Vou ter que ler. Vou descobrir. Porquê cobras e lagartos? Isso que eu fiquei pensando aqui. O que tem o quadro a ver com cobras e lagartos, né? Então, vamos ter que ler para descobrir. Por isso mesmo, se eu falo mais alguma coisa, vai dar spoiler. Muito bem, sem spoilers. Muito bem. Então, agora, vamos ouvir do José Nilson. De onde veio a inspiração, José Nilson, e qual o título? Bom, vamos lá. Muitas informações. Na verdade, eu sou professor e eu fico sempre atento às coisas que acontecem na escola, aos diálogos dos alunos, né? E aí, nós temos uma sala na escola onde os alunos desenham nas paredes, né? Então, de tempos em tempos, a gente lixa, pinta tudo de branco e os alunos redesenham e pintam, né?
E a última livre, vez que isso pode desenhar Isso. mesmo. Exato, Que né? fantástico. E aí, da última vez eu fui responsável por isso, então eu fiquei lá com, sei lá, uns 120 alunos, uns 10 dias desenhando um monte de coisa, né? Cada coisa bonita, eu fiquei, nossa, isso é bem legal, né? Desenhar na parede. E isso ficou no meu subconsciente, né, por um tempo. Aí, né, o meu conto se chama Atrás da Cortina. Eu estava aqui planejando o que eu escrevia, né? E o nome da antologia, Crepúsculo da Inocência, para mim sugeria um Dark Fantasy. Então eu pensei, nossa, vou escrever o primeiro Dark Fantasy, né? Crepúsculo tem que ser mal, porque eu sou muito fã do Tolkien, eu sou dessa geração Silmarillion, Senhor dos Anéis, né? E é tudo muito, apesar da parte do mal, sempre termina muito positivo, né? E eu queria fazer uma coisa diferente. Então eu estava aqui pensando o que fazer, né? Aí eu olhei para a janela e tinha a cortina balançando. Eu falei, ué, tá acontecendo? Aí minha gata saiu assim e olhou, miau. Aí eu, não, atrás da cortina. Já tá o nome definido aqui. Fantástico. As histórias. Então eu pensei nessa coisa de desenhar na parede, porque eu vi que os alunos estavam construindo muitas coisas, eles estavam criando histórias. Não era um desenho, vou desenhar um rosto, vou desenhar uma casinha. Não, eles estavam contando histórias naqueles desenhos. Olha que louco. Eu falei, puxa, preciso fazer uma coisa nessa linha. Então eu uni essa questão de você ter essa coisa da criança de desenhar e de estar num universo que é tudo dela, né? Que a história do meu personagem gira em torno disso, com essa questão aí de que ele cria coisas que você não entende, né? Na verdade, está dentro da cabeça deles, né? Então, foi um pouco nessa linha. E aí, por coincidência, eu estava escrevendo, e aí eu descobri que um dos meus alunos, né, que gosta de desenhar na parede, chama Danilo. Eu falei, gente, é o mesmo nome do meu personagem. Então, muita coincidência, né? Foram acontecendo, né, simultaneamente nesse sentido. Mas, enfim, acabou não virando um Dark Fantasy, né? Porque o personagem acabou exigindo uma mudança, né? E uma coisa que acontece nas histórias, pelo menos nas minhas, é que quando eu só consigo escrever uma história se eu souber como termina, exatamente qual é a pedra final ali, senão a história não acontece. Então eu sou bem nessa linha do começar pelo efeito, né? Uhum. O efeito era muito, muito mais dark do que acabou ficando, né? Ficou uma coisa bem mais positiva no final do que eu tinha planejado no início. Mas quando a história foi surgindo, né, foi acontecendo, eu falei, puxa, eu acho que esse personagem tá indo para uma direção diferente do que eu planejava, né? De opinião, né, esse personagem. Sim. Ele é muito... ele é muito sincero no que ele queria. Então, foi acontecendo e a história acabou saindo de Dark Fantasy. Então, virou uma fantasia clássica, né? Mas essa história de o que está atrás da cortina, o que não está revelado, o que está lá, a gente não sabe ainda. Então, era essa a ideia, o Crepúsculo nesse sentido de que há uma verdade que ela precisa ser descoberta. Sim. Né? E essa questão da mudança, como o Caio falou, da infância para a adolescência, é exatamente isso, né? Você, de repente, percebe que você não estava vendo nada, e cai uma cortina na sua... Você fala, gente, que universo é esse? E você tem que decidir o que fazer com isso. Então, foi essa a ideia por trás da história, que no final houvesse uma revelação, né? Alguma coisa que ele precisasse aprender ou descobrir. Então, não dá para contar sem incentivar, mas o que eu acho legal da fantasia, né? Eu sou muito fã de fantasia, eu escrevo muito fantasia. Eu não tenho nenhum conto de fantasia publicado online em nenhum lugar, ninguém vai encontrar. Mas todos os meus contos são de fantasia e aventura, não estão no caderno. É que existe a questão do objeto de poder, né? Existe aquele elemento que ele porta a fantasia, né? Então eu queria trabalhar com essa coisa da fantasia clássica. Então, sei lá, o anel, né? O cetro do poder, a bola de cristal, tem sempre um elemento que ele é a redução da magia. Então foi isso que eu busquei no conto, mas não posso contar o que é, senão estraga. Então o Danilo vai acabar se deparando com esse elemento aí e vai descobrir, né, que existe um universo todo aí além do que a gente consegue ver. Muito bem explicado aí a questão do crepúsculo da inocência, né, que a gente vai ver recorrente em todos os contos. Muito bem. Então agora nós vamos ouvir da Renata. Renata, qual o título do seu conto e como de onde você conseguiu essa inspiração? O título do meu conto é Escuridão, o Lado Sombrio, né? Ele fala, a história é de duas gêmeas. Por que gêmeas? Porque há muito essa questão da ligação, de como é a ligação entre gêmeos, né? Seres tão parecidos fisicamente e tão diferentes ao mesmo tempo. Então, partiu daí. Para mim, sempre foi instigante, né? E quando eu engravidei, houve a suspeita de serem gêmeos. Graças a Deus, não era.
Uma Sofia já está de bom tamanho, mas enfim. Com certeza. Pois é, mas enfim, então partiu daí, desse mistério, dessa ligação entre as gêmeas e dos contos de fadas, porque tem um pouco desses contos de fadas no meu conto, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco do que esconde, do que está escondido na escuridão. Né? O que há na escuridão que pode ser tão assustador, que pode ser tão velado? Né? Então, eu aproveitei essas duas coisas, juntei e fiz o meu conto. Eu não posso ir mais além, porque senão eu vou dar spoiler e não é o meu objetivo. Muito bem. Muito bem, né? O lado sombrio sempre dá na gente, assim, aquele frisson, né? O que tem Pois lá. você pega essa dualidade, né, entre luz e sombra, eu acho que vai também da passagem da fase de criança para a adolescência, ou da adolescência para a fase adulta, que é você começar a ver as coisas como realmente são. Ver que as coisas têm dois lados na vida, né? Quer dizer, na vida é uma questão de escolhas. Você sai da escola, você gosta de desenhar, mas você gosta de escrever. Então, como a Aline, por exemplo, vou ser designer ou vou ser escritora? É uma escolha, tudo tem dois lados. As moedas têm dois lados. Isso. E aí? O que acontece na escuridão? Só lendo para saber, né? Verdade, nada de spoiler. Muito bem. Bom, então agora eu vou falar do meu conto que se chama O Gênio Literário. Gente, assim, foi um drama dramático eu escrever esse conto. Porque quando eu fui convidada, logo em seguida falaram assim, o gênero é fantasia. Eu falei, me lasquei, porque eu não tenho muita experiência com fantasia. E eu vou contar para vocês, gente, eu fiquei assim, sei lá, mais de 2 semanas sofrendo, agoniada, angustiada para descobrir como é que eu ia botar isso no papel, né? Primeiro, como é que essa ideia ia nascer na minha cabeça, que ainda não tinha nascido. Mas eis que um dia eu me lembro deste livro que me acompanhou, vou mostrar o estado do pobrezinho, olha, gente, vocês terem uma noção de quantos anos tem esse livro. Ele chama-se Histórias Maravilhosas. Eu li, está todo comidinho de traça, porque ele é da minha infância. Então, vocês imaginam, ele já não era jovem quando eu o conheci. Mas esse livro das Histórias Maravilhosas, ele tem aqui na capa, não sei se dá para vocês verem, uma lâmpada maravilhosa, né? E aí, toda a história de magia que tem lâmpada, né? A pessoa vai lá limpar, né? E dali, o que acontece? Puf, parece um gênio, né? E aí, com esse gênio, a história começou a tomar corpo. E esse gênio era uma criança, né? E ele vai conduzir para dentro da história um casal que também é apaixonado por livros e apaixonado por uma determinada história que tem nesse livro. E é claro que na hora que ele fala, né, eu vou te fazer um desejo, a primeira coisa que passa na cabeça deles, ávidos leitores. Não se engane, eles pediram 10 milhões de reais na conta de cada um. Só que o gênio era literário. Ele falou, gente, eu sou um gênio literário. Tem que ser um pedido ligado à literatura. E aí eles não tiveram dúvida. Então, nós queremos viver, passear, passar um dia dentro da história Os 7 Ladrões de Bagdá. E Os 7 Ladrões de Bagdá é uma das histórias desse livro. E é uma história assim que tem parte engraçada, parte aterrorizante. Enfim, esse casal vai viver ali uma emoção vivendo um sonho de criança. Só que eles vão ver que nem sempre os sonhos são cor-de-rosas. Às vezes os sonhos trazem algum tipo de pesadelo, né? Mas o melhor da festa é que tem um tapete voador. Qual criança nunca sonhou com um tapete voador, né? Então, o gênio literário vai contar um pouco sobre isso, né? Foi baseado nessa história, Os 7 Ladrões de Bagdá, e eu espero que as pessoas leiam e gostem. Assim como de todos os outros. Eu posso dizer que todas as outras histórias estão fantásticas. Gente, eu tiro o chapéu para vocês, porque escrever fantasia não é mole, não. Parece que é, mas não é brinquedo. Mas a antologia ficou fantástica, né? E aí, para a gente poder continuar falando sobre isso, gente, o seguinte, uma antologia, como a Sociedade dos Autores Literários faz, é feita a muitas mãos. Então, é um livro que vai nascer, vai ser da melhor qualidade, mas ele contou com pouco
com o talento, com a boa vontade de cada um. Então, eu gostaria de saber como foi que o grupo organizou essa antologia, hein, Rosângela? Como é que aconteceu essa organização? Você foi imaginando o que cada um tinha, ou cada um já foi se oferecendo? Como é que aconteceu? Bom, pelo tempo, a gente já sabe, já tem a divisão de tarefas de acordo com as habilidades de cada um. Então, a gente dentro do grupo tem, por exemplo, a Aline, que faz a parte de diagramação, agora também entrou o Caio com diagramação, a gente entrou o Josenilson com a parte de ilustrações, também na capa, você também que entrou agora, auxiliando na revisão. Então, é um processo de editoração como qualquer outro. Tem todas as fases, desde a construção dos contos até a parte de revisão, de diagramação, de publicação, de divulgação. Então, todo esse processo é feito por todos os membros do grupo. E nós determinamos, tudo resolvemos em reunião, em comum acordo, então determinamos um cronograma, já definindo todas as datas, de todos os prazos das tarefas, e também prazo para a publicação, e tudo vai andando de acordo com essa definição. A primeira fase, justamente depois do processo de criação dos contos, é a parte de revisão. Então, conta pra gente como é que é aí, Rosângela. Trabalhosa. Então, essa parte de... Você tem medo de falar com o autor, assim, de dar sugestão, de falar com ele assim, olha, isso aqui está muito ruim? Você tem medo? Você já viveu esse momento? Não, medo não. Mas é porque realmente a gente tem que falar com o autor com muito respeito, com consideração. A gente dá sugestões, a gente também não impõe nada. Tudo que se coloca para mudar o texto, a gente coloca com argumentos, todas as correções, é tudo argumentado. Também fiz vários cursos para estar melhorando, aperfeiçoando essa técnica, para dar o melhor também para o grupo. Eu fiz, então aí o processo é esse, né? Como eu sou a primeira revisora, os contos vêm primeiro para mim, eu já dou uma ajeitada, um tratamento no conto, usando primeiro o editor do Word, e vou organizando, dou uma lida, depois vou lendo pausadamente, linha a linha, assinalando, marcando as sugestões, faço a primeira parte da revisão, que é o grosso, devolvo o escritor vê o que ele vai considerar, limpa o texto, me devolve, eu faço uma segunda etapa de revisão mais detalhada. Então, o que eu faço? Eu procuro amarrar, ver se tem algum pontinho, algum cordãozinho solto, algum fiozinho solto, para ser amarrado. Dou sugestões também em relação à mudança de uma ou outra palavra. Enfim, a gente vai sugerindo e sinalizando de acordo com as regras gramaticais, gráficas, de acordo com o bom senso, eu me coloco como leitor, na posição do leitor. Isso. Tem alguma coisa ali que eu acho que vai incomodar ao leitor, eu sugiro para alterar, ou então que vai dificultar a compreensão dele. Sim. E aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Quando eu termino, devolvo para o autor
E só libero o autor da revisão quando eu vejo a última prova do conto, já que eu fico satisfeita, aí eu mando ele encaminhar para você. Ah, Já que pra bacana. segunda Quer dizer que quando eu revisora. recebo já está tudo passado em pratos limpos. Ó, bacana. Pode continuar assim, viu, Rosângela? Aí o grosso, eu tiro o grosso e passo o resto para você. Não, muito bom. É gostoso. Eu gosto de fazer revisão, assim, quando eu estou com muito tempo, porque realmente é trabalhoso. Mas a gente fica, às vezes, com uma preocupação, senão que a gente vai sugerir para o autor, às vezes eu fico pensando assim, será que ele vai entender que é uma sugestão? Porque, gente, o autor é o dono do texto, né? Ele é o pai e a mãe ali daquele texto. Então, às vezes eu fico nessa preocupação, falo assim, nossa, será que ele vai achar que... Bom, mas aí a gente vai com jeitinho, né? E fala, gente, aceite ou não, né? Mas é porque o revisor é chato, né? Ele quer sempre um texto perfeito, né? E Então, você, como revisora agora da SAL, você se sentiu à vontade de fazer essa revisão, esse processo? sim, eu não tive problema não, porque assim, eu mandei os recadinhos falando assim, é uma sugestão, né? Se você achar que cabe, né, aceite. Porque eu nunca tive problema, assim, porque depende muito de como você fala também, né? De como você se dirige ao autor. E eu respeito muito, porque como escritora, eu também defendo muito os meus textos, as minhas ideias, né? Mas eu aceito, né? Tanto que eu tenho 2 leitoras betas que são terríveis. Elas acabam comigo, sabe? Elas falam tudo que tem que falar. E eu peço a elas que sejam duras. Porque eu preciso de alguém duro antes de eu botar o meu texto no mundo. Entendeu? Então, assim, às vezes quando eu mando a sugestão, eu espero que ele entenda que eu fiz como revisora e também como leitora, né? Porque às vezes você percebe um ruído, assim, uma coisa que, você falou, uma ponta que não fecha, né? E eu acho que todo mundo, né? Toda mãe, todo pai quer que o filho fique bem bonitinho, com um lacinho bonitinho, né? Arrumadinho, né? Não quer uma coisa mal feita. Então, eu gosto quando a pessoa aceita, ou então que fala, não, eu não achei que isso não teve a ver por causa disso e disso. Enfim, né? O importante é que no final a história seja uma história que prenda a atenção do leitor, né? Eu acho que é isso que o autor quer e o revisor também, né? Eu estou amando fazer com vocês, porque todo mundo é muito simpático. Então está sendo assim ótimo. Ainda mais sabendo que você já peneirou tudo e me manda assim, né? Na maciota, amei, viu, Rosângela? Muito bom. Bom, continuando aqui então. Então eu queria saber agora do Caio e depois da Aline, como é que foi o processo de diagramação dos textos. Não faço nem ideia por onde começa isso, gente. Bom, posso falar, Aline? A diagramação é a forma que você coloca, espalha todo o texto, as ilustrações, você dá forma, né, de que seja de uma forma que seja agradável. Então, assim, não tenho formação de diagramador nem nada disso. Basicamente, eu fui aprendendo. Esse é o 13º livro que eu faço diagramação. E a gente vai aprendendo também. Já é profissional, meu filho. É tentativa e erro, né, Ilma? Eu acho que assim, você observa livros e livros. Tem livros horríveis que você, às vezes você for ler assim e fala, nossa, que coisa feia, né? Então, aqueles que não tem número de página, que está tudo mal feito, aquelas órfãos, enfim, espaçamento diferente. Então, você vai percebendo, e depois você começa a ver também detalhes assim de ilustração, tamanho da fonte, enfim, tudo isso aí a gente vai agregando aos poucos, e a gente procura fazer mais ou menos dessa forma. Eu queria até, vamos dar uma mostradinha rapidinha aqui, sem dar spoiler, tá, pessoal? Mas só para o pessoal ter um gostinho aí de como tá ficando Nossa, tá bonito, hein? Nosso livro aqui. Né? Gente, tá ficando um show. Aqui ainda falta os agradecimentos. Nossa, sumário, muito bom. Aqui o prefácio, o texto, e aqui já começando o primeiro. Então, as ilustrações do José Nilson, né? Aqui é o primeiro conto da Rô. Enfim, tudo isso aqui, né? Esses pequenos detalhes que vão fazendo a diferença depois. Bom, chega de spoiler, né, gente? Mas a intenção é a gente trazer a melhor sensação possível para o leitor. Quando ele pegar aquilo na mão, ele ter prazer de folhear as páginas, ver, sentir, enfim.
essa mudança das páginas negras também acho que ficou bacana. Nossa, achei lindo, ficou assim, tchan. Que bom. Espero que também que todos os demais aí gostem, né? Que as pessoas gostem também. E que a gente vai aprendendo também aos poucos, né? Mas estão fazendo com muito carinho para ficar bem bacana. Muito Aline, bem. com você. Eu tô achando lindo esse impresso. Bem sofisticado. Sobre a parte do digital, né? Funciona bem semelhante, só que no digital o que a gente vai, assim, priorizar é a experiência, né, da navegação. Então vai tentar fazer uma coisa leve, né? Leve não no sentido só visual, mas também no sentido de tamanho do arquivo, né? Porque aí quando você faz o download, você tem um arquivo pequeno. No nosso caso, a gente já está com um livro aí, esse Crepúsculo da Inocência, ele já está com 220 e poucas páginas no e-book. Nossa. Então, se você for pegar ele para leitura no celular, ele vai ter mais ou menos essa quantidade de páginas, e ele só pesa 260k. Isso é maravilhoso. Então, assim, a gente vibra, assim. O pessoal da web vibra. Ele é feito, né, com um outro tipo de processo, né? Ele não é com o software, né? A formatação a gente faz via estilos, então é como se fosse uma folha de estilo igual um site, né? Então tudo isso via código, você formata para ficar em negrito via código, você coloca a fonte via código, todo o título vai ser essa fonte. Então você faz alguns padrões para isso já ser incorporado em todos os contos, né? Então isso facilita muito. E isso também reflete no físico, né? Que a gente tem uma fonte, né, para os títulos, uma fonte para dentro da capa. Então isso é muito importante. Então o trabalho de diagramação também é essa escolha, né, das fontes, as entrelinhas, o que vai te dar melhor um aspecto visual, né, para o olho, da leitura. E a questão da imagem, né, que é incrível, as ilustrações do José Nilson são fantásticas. E foi muito bom ter essas ilustrações, o impresso está ficando lindo. No digital a gente já não tem tanta questão da imagem, né, justamente pelo tamanho, pelo peso, é um pouco, né, mais humilde a diagramação. Mas é uma coisa muito boa, porque hoje tem essa tendência, né? Tem gente que adora ler e-book e prefere o e-book, né? E outras pessoas preferem o impresso, pegar o livro, olhar, colocar o marca-página. Eu adoro o impresso, né? Mas eu estou entrando no universo do e-book, né? Não estou muito habituada com a leitura do e-book, mas é um universo que está aí e é muito acessível, né, para as pessoas. Além do custo, você não tem frete, né? A Amazon te disponibiliza uma ferramenta ótima, então você tem controle de vendas, então tudo isso contribui aí para a gente ter mais autonomia na publicação, principalmente com a gente, né, um grupo de autores independentes, é uma ferramenta e tanto. Pois é bacana, né? Eu estou ouvindo assim, os entendedores entenderão, né? Estou vendo aí o pessoal que entende falando assim, né? Bacana. Agora eu só queria uma coisa no e-book, só o cheirinho do livro físico, é só isso que eu queria. Mas é isso mesmo, nós estamos aí na era do digital, Aline, é isso mesmo. Tem que procurar fazer sempre o melhor possível, né? Para poder atender aí nossos leitores. Muito bom. E agora o José Nilson vai nos falar sobre as ilustrações, né? Sobre a capa, como é que foi a escolha da capa, as ilustrações. Vocês estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Bom, na verdade, é um processo bem interessante, né? Na verdade, quando a gente fala da ilustração e da capa, você tem basicamente, quando a gente pensa na capa primeiro, né? Você tem basicamente 3 tipos de capas, né? Independente do gênero. Capas que priorizam a imagem, capas que priorizam o texto e as capas que trabalham com os dois de uma maneira equilibrada, né? Então, se você lembrar, por exemplo, lá do Incômodos, né, uma das antologias, tem uma imagem bonita lá. Então, tem uma imagem que ela tem um impacto. Aí você pega, por exemplo, o das máscaras que nós fizemos, a nossa última antologia, nós temos a ilustração como um elemento de destaque. Então, o texto está subordinado. Então, em cada situação tem aí um contexto diferente de imagem, né?
E aí a capa tem que ser pensada assim. Então você pega esses livros, por exemplo, lá, Rafael Montes, onde você tem o título e o nome do autor é do mesmo tamanho, então só tem só texto, né? É uma textura no fundo e se precisar, senão é uma cor chapada, porque não precisa, então você está vendendo outra estrutura, né? Então, para cada estilo de capa para cada estilo de livro, você vai ter que priorizar alguma coisa, né? Então, inicialmente a gente pensou na questão da fantasia, nos elementos de fantasia. Então, é lá, o dragão, o castelos, cenários fantásticos, essas coisas que têm a ver, objetos de poder. Então, esses elementos que são clássicos associados à ideia da fantasia. Né? Então, esse foi um dos pontos de vista. Como a Suzana falou, né, a gente sempre trabalha com essa questão da votação, enfim, da democracia, né? E aí a gente fez lá uns versões, então tinha umas versões minhas, da Luísa e de mais 3 pessoas, se não me engano a Suzana fez uma também, se não me engano a memória. E aí nós escolhemos uma linha que priorizava aí uma estética mais sofisticada para a capa, então ela tinha menos elementos, né, e trabalhava com o arabesco, né, que é um elemento aí clássico, né, associado aí com essa questão do clássico, do espelho, da madeira, né, tem aquela coisa do Art Nouveau, né, então são elementos que eles têm essa questão do mágico, porque eles são orgânicos, então eles puxam para o lado da fantasia, mas ao mesmo tempo a capa é mais clean, então ela foge dessa questão padrão dos livros, você pega, por exemplo, Rick Riordan e outros tipos de ilustração de livros de fantasia, onde você tem Harry Potter, onde é o personagem, então tem uma ilustração, tem uma imagem, buscando um contexto de uma narrativa, né? Sendo a história, o livro, uma antologia de contos, priorizar um único elemento podia ser um problema, né? Podia desviar um pouquinho da atenção da história. Então, foi escolhida a capa que tivesse uma possibilidade de explorar tudo, mas que não fosse tão focado em um estilo específico. Então, por isso foi essa ideia dessa capa com os espelhos, com os arabescos, né? E aí isso dá um efeito bem interessante. E aí, para não perder essa questão da fantasia, a gente definiu fazer uns ícones, né? Umas silhuetas, umas ilustrações que pudessem remeter a esses elementos da fantasia sem perder essa estética sofisticada da capa. Então, os espelhos, né? Aproveitando a deixa do Caio, né? Do livro dele, né? Do conto dele, então os espelhos revelam coisas, então foi daí que veio a ideia de produzir artes que pudessem aparecer nesses espelhos e revelar, né, sugerir alguma coisa relacionada com a fantasia, para que pudesse compor aí um quebra-cabeças, compor aí, sei lá, um arabesco maior, né, uma estrutura que pudesse remeter a todos os pontos de fantasia, diversos aspectos da fantasia, sem perder o aspecto clean, né? Então, essa foi a parte externa, né, a questão da capa. E aí essas ilustrações acabaram sendo planejadas de acordo com algum elemento-chave dos contos, né? Então, a Suzana tem lá cobras e lagartos, né? Meia-noite tem outra coisa, você tem um tapete mágico, né? Então, uma floresta, gêmeos, então tem sempre elementos ali que estão sugeridos para deixar essa questão da revelação, então não é evidente, eles são todos em silhuetas, porque a gente está falando do crepúsculo, alguma coisa vai surgir ali, né? Estamos no limiar de uma transformação, que é o conceito básico de um conto de fantasia, né? De uma história de fantasia, né? Existe uma transformação, o personagem começa e ele sai diferente, tem uma transformação, senão não tem a fantasia, né? Ele passa pelo objeto do poder, do outro lado ele sai um herói, sai alguma outra coisa, né? E isso era legal, então a gente foi para essa ideia da silhueta, para não revelar demais, e para trazer de volta aí uma questão da curiosidade, né? Ô, José Nilson, ainda mais com 9 contos e mais 3 mini-contos, tinha muito elemento para ser colocado aí, né? Sim, muito elemento. Então a gente tem lá coroa, né, que é o elemento do poder dos reis, que é aquela coisa, né, do Senhor dos Anéis, que você vê lá naquela questão da coroação. Aí você tem lá o tapete mágico, que é aquela coisa de um poder, né, que vem de um ser místico que te dá uma energia, mas sei lá, um dragão, que, por exemplo, é um elemento de transformação, porque o fogo é o recomeço, como a fênix, por exemplo, né? Então, você tem aí os elementos clássicos da fantasia, né, aplicados dentro dessas ilustrações, buscando aí revelar, sem revelar muito. Então, tem uma coisa aí das sombras, né? Usando aí as sombras lá do sombrio, né, o lado obscuro aí do outro conto, né, essa é a ideia. Então a gente tentou trabalhar isso, né, na capa, a sofisticação e alguns elementos ali sugeridos em menos destaque, e as ilustrações que trouxessem alguma coisa do conto, sem, entretanto, revelar a essência, né, da história, sem revelar aí
né, o grande objeto de poder, a grande magia. Muito bem. Foi essa a ideia. Nós estamos aqui, então, fazendo um bate-papo, estamos indo para o final, um bate-papo sobre os bastidores da elaboração da antologia Crepúsculo da Inocência, né? Contos fantásticos sobre crianças nada normais. E eu queria saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar, se Rosângela, Suzana, enfim, quem gostaria de falar alguma coisa para encerrar, alguma coisa que faltou falar? Mas só um minutinho, Caio, eu não estou entendendo. O Caio está me falando uma coisa, mas eu realmente não estou entendendo o que ele está falando. Ele quer falar alguma coisa. Pode falar, Caio. Desculpa, é que estava com o meu microfone desligado. Não, é que já está passando da hora da janta da Suzana, por isso. Ah, meu Deus, nossa. Então vamos encerrar, viu, Suzana? Porque eu sei que essa coisa de horário de janta é uma coisa muito séria, né? As tripas não dão sossego. Mas, enfim, alguém vai falar alguma coisa para encerrar? Alguma coisa que eu só queria dar um detalhe, porque você comentou dos 3 minicontos. Então, esses 3 minicontos é um bônus para os leitores, e que nós realizamos o 2º concurso literário da SAL, e nesse concurso nós escolhemos 3 minicontos, também com o mesmo tema que nós utilizamos em toda a antologia, e esses 3 minicontos são um bônus para os leitores. Muito bem. Fala, José Nilson. Bom, eu queria aproveitar o ensejo, usando a palavra bonita, para dizer que eu, enfim, estou muito feliz de fazer parte da SAL. Tem sido uma experiência muito, muito gratificante, porque a gente estava comentando lá dos leitores e tudo mais, essa questão de devolver o texto, né? Eu tenho algumas leitoras betas, né? E uma delas é a Vicky, eu adoro a Vicky, porque ela não sabe mentir. Então a sinceridade dela é impressionante, então ela se mete em várias confusões por causa disso, mas você manda a história para ela, né? E você espera 24 horas. Se não tiver uma resposta em 24 horas, você pode jogar fora e começar de novo. Não vale nem a pena ser analisado. Então, é bem isso. Então, essa questão que vocês perguntaram de, nossa, mas como é que é discutir, né? Então, eu achei bem interessante os comentários da Rosângela, quando ela devolveu, enfim, os apontamentos. Aí eu falei, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Então, é bem legal esse bate-papo com alguém que tem tanto o olhar do escritor quanto do leitor, porque aí você tem esse aparar de arestas, fica muito mais evidente aí, né, onde tem uma deficiência, um problema que precisa ser ajustado na história. Né? Então, tem sido uma experiência muito bacana de trocar essas ideias com vocês, sobre as ilustrações, sobre as capas, sobre os textos. Né? Então, só queria deixar esse registrado que é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo aqui como autores, porque é totalmente independente e ninguém está ganhando nada em termos financeiros de fazer, ninguém está cobrando pelo serviço, mas está sendo um serviço feito com uma qualidade realmente ímpar. Então, queria deixar isso registrado, porque realmente o trabalho está muito bom de vocês. Com certeza, né? A união faz a força, né, gente? A gente está vendo isso aqui nessa antologia e nas outras também que a Sociedade dos Autores Literários já publicou, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nós podemos liberar a Suzana para o jantar dela, gente? Olha, gente, eu quero fazer minhas as palavras de José Nilson. Tem sido um prazer participar, aprender com vocês, ver como que essa união de desejos, de boa vontade, de talentos, faz com que você possa realizar o seu sonho. Qual é o sonho do escritor? Ser publicado, ser lido, né? Então, tem sido maravilhoso participar. E esse bate-papo foi ótimo para a gente poder conhecer mais sobre os colegas e saber o modus operandi de cada um, né? Cada um, né, pensa e age de uma maneira. E foi muito bacana, gente. Eu quero agradecer, então, a presença e a boa vontade, esse rosto feliz de cada um de vocês e dizer aos nossos leitores que leiam. Esta antologia está fantástica. Eu sei porque eu já li todos, né, como revisora. Eu posso dizer que está imperdível, tá bom? Então, grande abraço a todos e até o lançamento para que vocês possam curtir. Grande abraço a todos.
Beijo a Tchau. todos. Tchau. Vou jantar. Tchauzinho. Tchau. Tchau, galera. Até mais. Até mais.